Olá, pessoal. Bom, vou começar meu primeiro vídeo, propriamente dito, né? Referente à diferença entre o espiritismo e as outras religiões. Porque muitas vezes nós estamos numa roda de amigos, alguma coisa, e de repente falamos que somos espíritas, e as pessoas já pensam mil e uma coisas. Né? Primeiramente, o preconceito, né? Por achar que os espíritas matam animais, trabalham em terreiros, né? Então, assim, eu vou especificar um pouco o que é e o que não é, né, o espiritismo, mas o que não é, tá? Bom, primeiramente, espiritismo é sinônimo de Kardec. Não existe espiritismo de várias linhas. A única linha é Kardec. Por quê? Porque a palavra espiritismo foi criada justamente por Kardec para estar podendo diferenciar de todas as outras seitas, religiões, como queira denominar. Quem foi Kardec? Kardec, ele não foi nenhum religioso, ele foi um estudioso, né? Hippolyte Léon Denis Rivail. Ele cresceu, ele viveu, né, em 1804, ele nasceu, morreu em 1869. A formação acadêmica dele foi de matemática, pedagogia, física, magnetismo. Ele foi escritor, dedicou-se à tradução das obras, né, de cunho educacional. Eu ouvi dizer também que ele que criou a divisão por séries nas escolas, né? E ele não foi nenhum religioso, ele foi um estudioso. O que aconteceu na época dele? Já existiam os fenômenos das mesas girantes, né, as mesas que se levantavam sozinhas. Ele simplesmente foi uma pessoa que estava na curiosidade de entender o que era aquilo. Ele foi como um pesquisador, ele não foi como um religioso. Né? Kardec, ele também é considerado no meio espírita como a pessoa em que se propôs a estar criando os livros que os espíritos queriam passar. Ou seja, melhor explicando, o livro Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Espíritos, eles foram perguntas feitas por Kardec aos espíritos, né? Muita gente ainda entende que o Evangelho segundo o Espiritismo é simplesmente um livro que é o Evangelho dos Espíritas, não é. Né? O que é o Evangelho segundo o Espiritismo? É uma explicação espírita de algum trecho da Bíblia. De alguns trechos foram pegos pelos espíritos, os trechos muito mais interessantes, mais voltados à doutrina e da vida de Jesus. E o que aconteceu? O Evangelho segundo o Espiritismo, ele explica esses trechos da Bíblia na visão espírita. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é segundo a visão espírita. Não quer dizer que é o Evangelho substituindo a Bíblia. Né? Uma coisa muito interessante do Espiritismo também é que o Espiritismo ele só se foca na moral de Cristo. Ou seja, o Novo Testamento. Né? Porque o Antigo Testamento, para os espíritas, ele tem seu significado, mas não tem tanto a partir da vinda de Jesus. Né? Porque Moisés, ele tinha uma outra forma de educar as pessoas da época, né? Que eram pessoas bárbaras, eram pessoas que faziam muitas atrocidades. Então, vamos ver que Moisés, ele tem o foco do pai, assim, a minha opinião, né? Para mim, eu vejo Moisés como um pai bravo, né? Que é um pai rígido, que ele precisa levar um povo, levar um filho, vamos dizer assim, filhos, que seria a humanidade, para o caminho certo. Só que, naquela época, ele só conseguia a base do tapa, né? A base do medo, a base da imposição, a base de um Deus que castiga. Com a vinda de Jesus começou a mostrar muito mais.
que existe um Deus de amor, um Deus de humildade, um Deus que ensina N coisas. Então, assim, para o Espiritismo, Jesus é o que vale. Assim, é o que mais se chega perto. É o importante de hoje, da civilização para hoje. Né? É os ensinamentos de Jesus. Então, não tem como você falar que Jesus disse, Deus é amor, Jesus disse. Mas você também não pode achar que Deus é um vingativo. Né? Bom, o Espiritismo tem muitas coisas e eu gostaria de estar continuando passando para vocês. Me perdoe aí a falta de lógica, a falta de sequência que vem pela cabeça e a gente acaba falando mesmo. Então, assim, o Espiritismo ele é muito voltado a Jesus, né? Eu quero deixar essa mensagem porque o vídeo é grande, o assunto é muito amplo. Então, falar quem é Kardec. Kardec não foi uma pessoa que ficava recebendo espíritos. Kardec foi um estudioso, tá? Quero deixar isso claro. Kardec, estudioso. Espiritismo, estudo da vida de Jesus, né? E com o tempo a gente vai falando um pouco mais sobre essas questões, tá? Quero agradecer a todo mundo. Desculpe aí qualquer coisa. Como eu disse, eu não vou editar esse vídeo e desculpa aí qualquer palavra errada aí. E vamos nos falando. Beijos. Tchau, tchau.